que você almeja ser alcançado pelo Senhor? Qual o milagre que você almeja, que você anseia ser alcançada pelo Deus da glória? Independente de qual seja o milagre, você está aqui para provocar o seu milagre através da adoração. A Bíblia vai dizer que a mulher do fluxo de sangue, ela indagando, a Bíblia não narra se aos seus próximos ou falando consigo mesmo, mas a Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue, ela disse assim, quando ela soube que o Messias ia passar em sua cidade, ela dizia assim: se eu tiver a oportunidade de ao menos tocar na orla do Mestre, eu vou ser curada da minha enfermidade. Ela tinha certeza que se ela pelo menos tocasse na orla de Jesus, ela receberia a cura que ela tanto procurava. É o exercício da sua fé que vai proporcionar para você, meu irmão. É o exercício da sua fé que vai proporcionar para você, minha irmã. Obrigado, irmã Renata. O milagre que você almeja, que você anseia receber do Senhor, que você almeja, que você anseia, será alcançado. Amém, minha irmã. Amém, irmã Valéria. Será alcançada pelo Deus da glória, porque eu creio que Deus, ele tem um milagre em especial para você. Eu creio que Deus, ele tem um milagre em especial para você, meu irmão, para você, minha irmã, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você neste momento a exercitar a sua fé. Pega a foto desta pessoa, pega talvez o copo com água, pega talvez a carteira de trabalho sua ou de quem está desempregado, desempregada. Vamos exercitar a nossa fé. Amém, irmã Valéria. Deus abençoe sua vida. Notamos a sua presença já, minha irmã. Vamos exercitar a fé em nome do Senhor Jesus. Deus tem um milagre em especial para você, meu irmão. Deus tem um milagre em especial para você, minha irmã, em o nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor em oração por milagre. Senhor, nosso Deus e Pai, em cuja presença nos encontramos neste momento, Senhor, nós começamos esta grande corrente de oração por milagres. Senhor amado, e por que nós fazemos esta corrente de oração por milagres? Porque nós cremos que nos altos céus há um Deus todo-poderoso. Nós cremos que nos altos céus há um Deus misericordioso, capaz de alcançar e impactar a nossa vida com milagres sobrenaturais. A sua palavra vai dizer em Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 6, assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Tem pessoas que já não acreditam mais que possam ser alcançada pelos milagres do Senhor. Tem pessoas que indagam a dizer que milagres aconteceram no passado. Nos tempos atuais já não existem mais milagres, mas o Deus a qual estamos adorando nesta grande corrente de oração por milagres é aquele que frisa em suas palavras a dizer que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Senhor, tu nos colocaste nesta plataforma para pregoarmos que o Senhor ainda opera milagre, para orarmos por milagres, porque o Senhor tem visto que muitos dos seus, daqueles que se titulam serem cristãos, mas já não acreditam mais que possam viver o milagre do Senhor na vida dele, na vida dela, na causa dele, na história dele, na história dela. E por isso nós pedimos a Ti, Deus da glória, em o nome do Senhor da glória, independente de qual seja o milagre que esse adorador que aqui se encontra almeja ser alcançado pelo Senhor, independente, Deus da glória, de qual seja o milagre que esta adoradora que aqui se encontra almeja, anseia ser alcançada por Ti em forma de milagres, eu peço ao Senhor: toca e alcança vidas com milagre, toca e alcança adoradores com milagre, adoradoras com milagre sobrenatural da glória, em nome do Senhor Jesus. Só o Senhor pode curar, só o Senhor pode libertar, só o Senhor pode restaurar percas, só o Senhor pode transformar caráter e personalidade de pessoas. É só o Senhor quem pode, Senhor, tornar o que para nós é impossível, é só o Senhor quem pode tornar possível. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, quando o anjo trouxe até Maria a mensagem de que a mesma iria gerar, o anjo do Senhor trouxe também para Maria a mensagem a respeito da sua prima Isabel, dizendo que a mesma já estava grávida e era esse o 6º mês gestacional. Maria não entendeu como poderia sua prima Isabel estéril estar grávida, como poderia sua prima Isabel, talvez já de idade, Zacarias já idoso, e ela está grávida, quando o anjo trazendo a mensagem do Deus da glória, Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, no seu verso de número 37, disse para Maria: Maria, porque para Deus nada é impossível. Deus, eu não sei o que é difícil, até impossível para esta mulher, eu não sei o que é difícil, até impossível para este homem que aqui se encontra ser alcançado, vivenciar por parte
parte do Senhor na vida, na história dele, na vida, na história dela. Mas em Lucas capítulo de número 1, verso de número 37, está escrito que para Deus nada é impossível. Começa, Pai, a tratar de causas que para homens, para mulheres é difícil ou até impossível serem solucionadas. Do que de calachuri andaraia, alamande calachuri andaraia. Deus, eu te apresento vidas, adoradores, adoradoras que fazem com fé esta grande campanha de oração, Senhor da glória, oração por milagre. Eu sei que a busca desta mulher não é em vão, Senhor. Esta mulher que tem feito esta campanha de oração conosco, Senhor da glória, sempre participando desta campanha de oração. Oh Deus da glória, eu creio que a campanha que esse homem está fazendo, este homem que tem sempre feito esta campanha de oração em prol do milagre dele, Senhor da glória, não é em vão no Senhor, Deus amado, porque o seu filho amado Jesus, ele certa vez indagando, ele dizia que tudo é possível para aquele que crê. Então todo aquele que crê, toda aquela que crê, Senhor da glória, pode sim alcançar ou ser alcançado, alcançada com o sobrenatural do Deus da glória na vida dele, na vida dela, Senhor da glória. O Rabaia Cando Rebiandaraia. O Senhor Jesus diz que aquele que busca acha, aquele que pede recebe, Senhor da glória. O Decalachuri Andaraio. No Evangelho de Mateus, eu não sei o que essa mulher está pedindo, eu não sei o que esse homem está pedindo ao Senhor, eu não sei o que tem buscado receber de ti em forma de milagre, mas eu sei que o Deus de milagre está presente em nosso meio na pessoa do Espírito Santo. Estamos começando esta grande campanha de oração por milagre, porque nós aprendemos dentro da sua palavra, Deus da glória, de Gênesis, Apocalipse, que os antigos alcançaram os feitos do Senhor na história dele, na história dela em forma de milagre, através da oração. Então estamos aqui a buscar, a provocar o nosso milagre, através da adoração, Deus da glória. Estamos aqui nesta grande campanha de oração por milagre, e não estamos adorando ao Senhor pelos milagres que já aconteceram, porque vidas já testificaram os milagres. Tivemos testemunhos de restituição sentimental, tivemos testemunho de cura, de libertação do vício, tivemos testemunho, Deus da glória, de providência financeira. E a Bíblia vai dizer sobre os seus feitos assim: aquele que começou a boa e grande obra em nossa vida, ele é fiel para dar continuidade. A Bíblia não fala que o Senhor começa uma boa e grande obra e as deixa pela metade, não. A tua palavra vai dizer que o Senhor é fiel para dar continuidade. Deus, eu não sei qual milagre que essa mulher que se encontra aqui almeja ser alcançada por ti, Deus da glória. Eu não sei qual milagre que esse homem que se apresenta a esta grande campanha de oração almeja, anseia ser alcançado pelo Senhor. Mas Hebreus capítulo de número 11, verso de número 6, parte B, está escrito assim: é necessário que todo aquele ou aquela que se aproxime do Deus da glória. É o que nós estamos fazendo nesta grande corrente de oração por milagre. A Bíblia vai dizer, Hebreus 11:6, parte B, é necessário que todo aquele ou aquela que se aproxime do Deus da glória creia que Deus existe, e além de Deus existir, ele é galardoador. Alabrachuri Andaraia. Nós cremos, Deus da glória, não apenas na existência do Senhor, mas que o Senhor pode alcançar e impactar a vida com os seus feitos, com o sobrenatural da glória. E é por isso que nesta grande corrente de oração eu quero entregar em tuas mãos vida, eu quero entregar em tuas mãos adoradores. Alabrachuri Andaraia. Eu quero entregar em tuas mãos adoradoras, Pai, que unem a sua fé com a nossa nesta grande corrente de oração por milagre. E eu venho pedir a ti, Deus da glória, opera o milagre na vida desta mulher, opera o milagre na vida, na história deste homem, independente de qual seja o milagre que ele almeja, que ela almeja, que anseia ser alcançado pelo Senhor, que anseia ser alcançada por ti, Deus da glória. Estamos aqui formando uma grande corrente de oração por milagre, porque o Deus a qual nós adoramos, nós cremos que tem o poder de alcançar, que tem o poder de impactar vidas com milagres sobrenaturais da glória. Independente de qual seja o milagre que esse adorador almeja ser alcançado pelo Senhor, o Senhor pode alcançá-lo com milagre, Pai. Independente de qual seja o milagre que essa adoradora almeja ser alcançada pelo Senhor, o Senhor tem o poder de alcançá-la com milagre que ela deseja receber do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo, frisou essas palavras com fé e convicção, dizendo assim: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé, e sei que Ele é poderoso para fazer além
do que o que nós pedimos em oração. Paulo diz que o Senhor tem o poder para fazer não apenas o que nós pedimos em nossa vida, em nossa história, mas o Senhor é poderoso para fazer milagres ainda maiores do que os milagres que nós almejamos ser alcançado pelo Senhor. Alabrachori andaraios, alabande calachuri andarábias. Talvez tenha pessoas aqui, Senhor, de joelho dobrado, pedindo milagre do Senhor na vida dele ou dela. Talvez tenha pessoas aqui de pé pedindo milagre que precisa ser alcançado por Ti, Deus amado, na vida dele ou dela. Talvez tenha pessoas aqui com a foto nas mãos e pedindo ao Senhor pela pessoa da foto, que o Senhor venha tratar, transformar ou libertar. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com a carteira de trabalho em suas mãos, pedindo ao Senhor que o Senhor venha abrir essa porta de emprego. Eu não sei de qual maneira esta mulher ou este homem está agora no exercício da fé dela ou dele, mas eu sei que o Senhor é Deus que ouve nossa oração. Eu sei que o Senhor é um Deus que não deixa que nós venhamos exercitar a nossa fé em vão, mas o Senhor nos alcança pela sua misericórdia infinita e grandiosa. Por isso, Senhor, eu peço ao Senhor, contempla cada petição neste momento, a cada clamor, a cada oração, ainda que a princípio alguns olhares estão elevados em direção à parede de celular, mas eu creio que corações e mentes já estão inclinados para o Senhor, pois em Salmo 121 Davi dizia assim: elevo os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. Mas o mesmo salmista que dizia estar olhando para o monte à espera de um socorro, é o mesmo que frisou essas palavras dizendo: o meu socorro vem do Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Nós sabemos que é o Senhor quem pode nos socorrer, é o Senhor quem pode mudar quadros, situações em nossa história. Por isso eu venho pedir a Ti, ó Deus da glória, socorre esta mulher, está aqui, mas está cansada das lutas que ela está passando, das afrontas que ela está vivendo. Eu venho pedir a Ti, Deus da glória, socorre este homem, está aqui, mas está cansado, está investida do adversário contra a história dele. Davi, em Salmo 121, primeiro ele narra dizendo que estava olhando para o monte à espera do socorro, mas depois ele mesmo disse: o meu socorro vem do Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. É o Senhor quem pode nos socorrer, é o Senhor quem pode mudar situações, é o Senhor quem pode, Pai amado, entrar em histórias e colocar um testemunho, Senhor da glória. Coloca um testemunho na história desta mulher, coloca um testemunho na história deste homem, pessoas que precisam viver, Senhor amado, o milagre do Senhor. Namande calachuri andarábia. Eu não sei qual o milagre que essa mulher que está aqui almeja ser alcançada pelo Senhor. Eu não sei qual o milagre que esse homem que aqui se encontra almeja ser alcançado pelo Senhor, mas Paulo, apóstolo de Cristo, ele frisou essas palavras com fé e convicção, dizendo assim: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé e sei que Ele é poderoso para fazer até além do que o que nós pedimos a Ele em oração. Senhor, surpreenda vidas, surpreenda adoradores, adoradoras. Estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagres, porque cremos que o Senhor é Deus que opera milagres ainda, que o Senhor ouve a nossa oração. A sua palavra vai dizer, Deus da glória, em Isaías capítulo de número 59, no seu verso 1, que o ouvido do Senhor não está gravado para que o Senhor não possa nos ouvir, e nem os seus braços estão encolhidos para que o Senhor não possa nos alcançar ou nos abençoar, mas as nossas atitudes muitas das vezes tornam dissensão. O que é dissensão, pastor? É distanciar-nos do nosso milagre. As nossas atitudes é que nos distancia do nosso milagre, e é por isso que estamos aqui tomando a atitude de adorar o Senhor, porque nós cremos que a atitude de adorar, segundo a Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse, que quando os antigos adoraram ao Deus da glória, alcançaram testemunho de milagre. Por isso estamos aqui tomando a atitude de adorar o Senhor, porque eu creio que cada adorador, independente da maneira em que este homem ou mulher está no exercício da fé do mesmo ou da mesma agora, talvez com foto na mão, talvez com um copo com água, talvez com a carteira de trabalho, a Bíblia vai dizer que a mulher do fluxo de sangue, ela simplesmente tocou na orla de Jesus e ela foi curada. Independente da maneira em que esse adorador ou adoradora esteja no exercício da fé da mesma ou do mesmo, importa que nós exercitamos a nossa fé, porque ao exercitar a fé, nós viveremos o milagre sobrenatural do Deus da glória. Independente da maneira em que essa mulher ou esse homem esteja no exercício da fé dela ou dele, alcança os alcances
com o milagre que essa pessoa veio receber do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Porque nós sabemos, e é a sua palavra que diz que nenhum de nós sabemos como orar. A Bíblia diz que não somos intercessores e não sabemos como orar, mas a mesma Bíblia Sagrada também diz que o Espírito Santo do Deus da glória, Ele pega as nossas orações e Ele leva-as ao Rei da glória e apresenta o nosso Deus com gemidos inexprimíveis. Então eu venho pedir a Ti, ao Espírito Santo do Deus da glória, que está neste lugar, não permita que nossas orações limitem-se ao teto deste lar, ou ao teto de cada lar representado, mas leva o pedido desta mulher ao Deus da glória, leva o pedido deste homem ao Deus da glória, Espírito Santo do Senhor. Assim como a Bíblia narra, dizendo que o Senhor é quem pega as nossas orações e as leva ao Rei da glória, ao nosso Deus, apresentando-as ao nosso Deus com gemidos inexprimíveis. Leva a petição deste homem e desta mulher, em o nome do Senhor Jesus. São vidas, Deus da glória, são adoradores, adoradoras que unem a sua fé com a nossa, e conosco formam uma grande corrente de oração por milagre. Opera o milagre na vida desta mulher, Senhor amado. Opera o milagre na vida, na história deste homem. Alcança-o com milagre, alcance-a com milagre que ela almeja, alcança-o com milagre que ele almeja ser alcançado pelo Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Vai tocando na história deste homem com toque de milagre, vai tocando na história desta mulher com toque de milagre. Quantas pessoas indagam a dizer assim: Senhor, eu ouço dos seus feitos quando pessoas testificam os seus milagres, mas eu não vivi ainda o milagre. Deus, eu preciso tanto que o Senhor toca na minha história com toque de milagre. Quantas pessoas, Deus da glória, indagam com essas palavras a dizer desta maneira: eu preciso tanto viver o milagre de Deus na minha vida. E agora, nesta corrente de oração por milagre, nessa grande campanha de oração por milagre, eu apresento ao Senhor, Espírito Santo, vidas que estão aqui, acrescentando ao seu dia esse momento de fé. E a fé apresentada a Deus não é desperdiçada. Eu sei, porque o seu Filho amado Jesus disse que aquele que busca acha. Este homem está aqui buscando pela felicidade ou pela história dele. Esta mulher aqui está buscando pela história dela, Deus da glória. E a busca no Senhor não é em vão. Aquele que busca no Senhor alcança. Por isso eu venho pedir a Ti, vai alcançando cada vida, Deus da glória. Vai alcançando cada adorador, cada adoradora com alcance de milagre, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero pedir a Ti, Senhor amado, que o Senhor venha responder a cada petição que está acontecendo agora, em o nome do Senhor Jesus. O profeta Elias, ele tinha tanta certeza que o Senhor é um Deus que ouve a nossa oração, e além de ouvir, ainda responde, que o mesmo lançou um desafio aos profetas de Baal, dizendo assim: vamos clamar, vamos adorar, cada um adore ao seu Deus. Porém o Deus que responder com fogo, este será o verdadeiro Deus de Israel. Elias falou que o Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus de Israel. Senhor amado, Elias sabia que o Senhor não é apenas um Deus que ouve a nossa oração, mas responde, e responde exatamente com o tema que nós apresentamos. Por isso o profeta Elias lançou um desafio aos profetas de Baal, dizendo: Deus que responder com fogo será o verdadeiro Deus de Israel. Elias não apenas lança um desafio aos profetas de Baal, diz assim, mas ele coloca um tema, a adoração. Ele diz: o Deus que responder com fogo será o verdadeiro Deus de Israel. Estamos aqui com a mesma convicção do profeta Elias, e é por isso que estamos orando, clamando, mas estamos clamando com um tema no nosso clamor, e o tema é grande clamor por milagre, o tema é oração por milagre. Porque assim como Elias, o profeta, antes de ser conhecido como profeta de fogo, ele tinha certeza que o Senhor ia responder com o tema que ele apresentasse ao Senhor. Eu tenho certeza que vai haver resposta na vida desta mulher. Eu tenho certeza que vai haver resposta na vida deste homem com o tema que ele está apresentando agora, a unir a fé dele ou dela com a nossa. Talvez o tema desta mulher ou deste homem seja cura para si ou para um dos seus. Talvez o tema desta mulher ou deste homem seja libertação para um dos seus ou para si. Talvez o tema do milagre seja uma porta de emprego, uma providência financeira. Talvez o tema que esse homem ou mulher está apresentando nesta grande corrente de oração por milagre seja que, Senhor da glória, uma causa que está na justiça, que o Senhor venha dar vitória sobre esta causa.
Talvez o tema que este homem ou esta mulher está apresentando a Ti, Senhor da glória, nesta grande corrente de oração por milagre, seja união familiar ou alguma obra maligna que venha cair por terra. Deus, eu não sei qual o tema que esse adorador, esta adoradora está apresentando agora ao Senhor, a unir a fé dele ou dela com a nossa nesta grande corrente de oração. Mas o profeta Elias tinha certeza que o Senhor é um Deus que ouve a nossa oração, e ainda que nós colocamos o tema sobre o que nós precisamos ser alcançado, o Senhor responde exatamente com o tema. Então Elias apresenta ao profeta de Baal um tema, dizendo: Deus que responder com fogo será o verdadeiro Deus em Israel. A história vai dizer que os profetas de Baal se cortam, se retalham, porém Baal não responde, porque Baal é um Deus teórico, Baal é um Deus morto. Não estamos aqui adorando a Baal, a um Deus teórico, onde a Bíblia Sagrada, dentro dessa tese, tornaria-se apenas um conto de fada, apenas era uma vez. O nosso Deus é vivo, o nosso Deus é poderoso, o Senhor é soberano, Pai. Estamos aqui orando, formando esta grande corrente de oração por milagre ao Deus de Israel, ao Deus de resposta, pois ao Senhor falar assim ao profeta Jeremias, em Jeremias capítulo de número 33, no seu verso de número 3, dizendo assim: Jeremias, clama-me e responder-te-ei, Jeremias, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É o Senhor falando para Jeremias e para a sua igreja, que aquele que clama ao Senhor viverá a novidade da glória. A novidade é a cura, a novidade é a libertação, a novidade é a restituição, a restauração da história perdida. A novidade do Senhor é uma providência financeira, a novidade do Senhor é uma porta de emprego, a novidade do Senhor é as barreiras caindo por terra, é as muralhas caindo por terra, é a obra maligna caindo por terra, é a união familiar. A novidade do Senhor é o testemunho que esta mulher vai dar, a novidade do Senhor é o testemunho que esse homem testificará, porque o Senhor falou para Jeremias em Jeremias capítulo de número 33, no seu verso de número 3, Jeremias, clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ou seja, o Senhor falando que anunciaria novidade. Tem pessoas que aqui se encontram, Deus, que está cansado da mesmice, está cansada da mesmice, os mesmos problemas, as mesmas frustrações, as mesmas decepções, e precisa vivenciar o novo do Senhor, será alcançada com o novo do Senhor. Na história deste homem, na história desta mulher, Deus de milagre, Deus de maravilha, Deus de resposta. Entra com a resposta que esta mulher está pedindo ao Senhor, entra com a resposta que esse homem pede a Ti em forma de milagre. Senhor, nós vemos na Sua palavra que Elias primeiro deixa que os profetas de Baal adorassem a Baal, pois ele sabia que quando ele fosse adorar o Senhor iria responder com um tema que ele apresentasse. A Bíblia vai dizer que quando o profeta Elias vai adorar, ele repara o altar e ele começa a adorar o Senhor, mesmo Deus que estamos adorando agora, ao Deus de resposta. A Bíblia vai dizer que o Senhor responde ao profeta Elias diante do povo de Israel e dos profetas de Baal-Gessi, e o Senhor responde com o tema que ele clamava, pois o mesmo clamava com fogo, e o Senhor desceu do céu fogo e consumiu aquele holocausto. Olha aí, Senhor, o tema que essa mulher está apresentando agora ao Senhor nessa grande corrente de oração por milagre. Olha aí, Deus da glória, o tema que esse homem está apresentando agora ao Senhor, a unir a fé dele com a nossa nesta grande corrente de oração por milagre. Senhor, foi o seu filho amado Jesus que, indagando aos discípulos, orientou a respeito da resposta que nós alcançamos da oração. Jesus, ao olhar para os discípulos no Evangelho, ele dizia: tudo o que pedires ao meu Pai, em oração, crendo em o meu nome recebereis. Jesus, ele poderia dizer: olha, se pedires alguma coisa ao meu Pai em oração, alguma coisa vos será concedida. Mas Jesus, ele disse que tudo o que nós pedíssemos ao Deus da glória, em oração, crendo em o nome do Senhor Jesus, nós receberemos. Deus amado, olha o que essa mulher veio receber de Ti em forma de milagre. Olha o que esse homem que aqui se encontra veio veio buscar, Senhor. Foi o seu filho amado Jesus que orientou, dizendo que aquele que busca acha, aquele que pede recebe. Olha aí a petição desta mulher, Senhor da glória. Olha aí, Senhor, contempla a petição deste homem. Lembro-me das palavras do teu servo Davi, quando mesmo indagava a dizer: Senhor, tu me sonda, Senhor, tu me conhece, Senhor, tu sabes do meu sentar e o levantar, ainda que muitas das vezes as palavras não me chegam nem à boca, mas o Senhor já toma conhecimento do que almejo ser alcançado, bem antes que eu converta em palavra.
Segundo o salmista Davi, quando nós adoramos ao Deus da glória, nós somos policiados pelo Espírito Santo. O mesmo som da nossa mente, o nosso coração, e toma conhecimento do que nós almejamos, será alcançado pelo Deus da glória. Vai sondando a mente desta mulher agora, vai sondando a mente deste homem agora, vai contemplando a petição do mesmo Senhor. Vidas que estão formando esta grande corrente de oração por milagre. E por que nós formamos essa corrente de oração por milagre? Porque cremos que o Deus a qual nós adoramos tem o poder de alcançar, de impactar vidas com milagre sobrenatural da glória. Eu tornaria a dizer, de Gênesis, Apocalipse, nós encontramos respaldo bíblico que adoradores adoraram ao Senhor e obteram resposta. A Bíblia vai dizer que Elias adorou o Senhor diante de Israel e do povo e o profeta de Baal, e o Senhor respondeu, mostrou e provou que o Senhor é um Deus de resposta. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas 20:15, o teu servo, o rei Josafá, estava diante de uma peleja onde ele não poderia fisicamente vencer, e ele começa a adorar o Senhor, juntamente com a sua cidade que era Judá. O Senhor levanta o profeta de nome Jaziel, aponta o dedo de profeta para o teu servo Josafá, rei de Judá, e diz para ele: credes tu, ó Josafá, no Senhor seu Deus, e sereis salvo. Credes tu, ó Josafá, nos profetas do Senhor, e prosperareis. Assim te diz o Senhor dos exércitos. Essa peleja não é sua, Josafá, essa peleja agora é do Senhor. Quando Josafá adorou, o Senhor tomou a peleja dele. Alabrachuri andaraia. Tem pessoas que estão aqui, Senhor da glória, porque ele não consegue resolver esse problema, porque ela não consegue solucionar essa situação. E o Senhor é Deus do impossível. O Senhor é o Deus que torna o que é impossível para nós possível. Vai entrando na causa desta mulher, vai entrando na causa deste homem. Estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagre, porque o Senhor tem o poder de alcançar e impactar vidas com milagre sobrenatural. Vai tocando, Deus amado, vai tocando, Deus da glória, com um toque de milagre. A Bíblia vai dizer no livro de Josué que Josué, Caleb e o povo de Israel chegaram à terra prometida, mas naquela terra havia uma muralha com fama de indestrutível, com fama de impenetrável. Imediatamente eles colocam a adorar o Senhor, quando o Senhor orienta os que rodeassem aquela muralha adorando. E o que me chama a atenção é que enquanto Josué e Caleb e o povo de Israel rodeavam aquelas muralhas de Jericó, adorando, as muralhas começaram a ser derribadas, as muralhas começaram a cair por terra. Ah, Senhor, eu creio que a nossa busca não é em vão. Eu creio que esta campanha de oração não é em vão. De Calachuri andaraias. Eu creio, Pai, que esta campanha nesta plataforma, Pai, onde vidas unem a fé deles ou delas com a nossa, em prol do que almejam ser alcançada pelo Senhor. E eu tornarei a dizer, Hebreus capítulo de número 11, verso de número 6, parte B, está escrito assim: é necessário que todo aquele ou aquela que se aproxima do Deus da glória creia que Deus existe e além dele existir, Ele é um Deus galardoador, Ele é um Deus abençoador dos que o buscam. Estamos aqui porque cremos, Senhor da glória, que não apenas na sua existência, mas o Senhor socorre vida, o Senhor muda a história, Pai. Vai de encontro à história desta mulher, vai de encontro à história deste homem. Labraia Shuri Andaraia. São pessoas escolhidas pelo Senhor para estar fazendo esta campanha de oração por milagre. Nem todo mundo fica, nem todo mundo entra nesta campanha. Labaia Candaramandaya Candarábia, porque o Senhor conhece o coração de quem crê, e quem quer persevera. Ramando Rabaia Candaramandaya Candarábia. E é esse que persevera, é esta que persevera, que eu creio que voltará a essa transmissão e dará o testemunho do feito do Deus da glória, porque tu és um Deus de milagre, porque tu és um Deus de maravilha, Senhor da glória. Vai contemplando a cada petição, Senhor da glória, vai alcançando a cada adoradora, nesta grande corrente de oração por milagre, vidas que estão provocando o seu milagre na adoração. Do Rabande Kayakandaraia, do Kelekalaxuri Andarábia, Alabrande Kayakandaraia. Quantas pessoas se apresentam muitas das vezes nessa campanha com o coração entristecido ou entristecida, devido às aflições, devido às lutas, Deus da glória, mas a sua palavra vai dizer no
no livro de Êxodo, que o mar ousa tentar para Moisés e o povo de Israel, e o Senhor, quando eles adoraram, o Senhor abriu um caminho no meio do mar. Não é um mar de tristeza, não é um mar de afronta que vai trazer desânimo ao coração desta pessoa, porque assim como outrora o Senhor renovou ânimo, Senhor da glória, se porventura diante dessa transmissão haja vidas angustiada, entristecida, coloca alegria no coração desta pessoa, coloca o abatido, abatida de pé de novo, Senhor da glória, e confirma a vitória, Senhor amado. Bem sabemos que muitas são as afrontas, muitas são os levantes do adversário, mas o Senhor é aquele que dá vitória, o Senhor é aquele que socorre os seus na face da terra. E eu creio que esse adorador, Pai, está aqui porque o Senhor está pelejando pela história dele. Eu creio que essa adoradora está aqui porque o Senhor está pelejando pela história dela. Porque enquanto Josué e Caleb adoravam, o Senhor pelejava e as muralhas iam caindo por terra. Em Daniel capítulo de número 10, a Bíblia vai dizer, verso 1 em diante, durante 21 dias Daniel, o profeta, adorava o Deus da glória, orava e jejuava. E o que acontecia era que no mundo espiritual havia o príncipe da Pérsia, segundo estudos, demônios territoriais que achavam que eram dono. Muitas das vezes entidade maligna acha que é dona do casamento, do namoro, do noivado. Muitas das vezes essa entidade maligna acha que tem domínio sobre a história de pessoas e começa a fazer situações darem errado. Mas a Bíblia vai dizer que enquanto Daniel orava, uma peleja estava acontecendo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai dizer que o Deus da glória enviou Gabriel, o mensageiro, para chegar até o profeta Daniel e trazer-lhes a mensagem. Porém o príncipe da Pérsia impedia o anjo chegar até o profeta Daniel. O anjo Gabriel não conseguia, porque o príncipe da Pérsia estava ali. Então o Deus criador dos céus e da terra envia Miguel, o anjo de peleja, e começa ele a pelejar, e de repente aquele anjo que não chegara até o profeta esteve livre para chegar. Eu não sei o que está impedindo a vitória desta mulher que está aqui presente, eu não sei o que está impedindo a vitória deste homem que está aqui presente, eu não sei, Deus amado, se são hortes espirituais malignas ou levante do adversário, mas eu peço ao Senhor, vai pelejando agora, peleja por vidas, peleja por história, Senhor da glória. Alabrande kalashuri andaraia, oriande keia candaraia, orabaia shuri andaraia. Entrega em tuas mãos a nossa irmã Jaqueline, Pai. Peleja por ela, peleja pela história dela neste momento. Entrega em tuas mãos, Senhor amado, Ana Caroline, Deus da glória. Entrega em tuas mãos nossa irmã Maristela, Senhor, olha aí, Senhor, vai pelejando pela tua serva, entra com grande poder e glória. Entrega em tuas mãos, Deus da glória, nosso irmão Marcelo, Senhor amado, Karina, Senhor amado, Sônia, Senhor amado, oh Deus da glória, cada vida, cada adorador, cada adoradora que está unindo a fé dele ou dela com a nossa nesta grande corrente de oração, vidas que eu creio, Deus amado, que voltarão aqui e darão testemunho de milagre do Senhor. Entrega em tuas mãos, Deus da glória, Valéria, oh de Calabaia, Candará, Mandaia, Xúria. Entrega em tuas mãos, Douglas, entrega em tuas mãos, Dulce, entrega em tuas mãos nossa irmã Jéssica, da conta avance para o alvo. Ah, Senhor, Maria de Fátima, Senhor amado, Valtemir, Valquíria, Maria Emília, Senhor da glória, Gabi, entrega em tuas mãos Fernanda, Marina, Senhor amado. Ah, Senhor amado, entra com providência, Senhor amado, alcançando cada vida, alcançando nossa irmã Cecília Pereira, Senhor da glória, cada vida, cada adorador, cada adoradora que está formando esta grande corrente de oração por milagre. O nosso irmão Maxwell, a nossa irmã, Senhor da glória, Neidicena, Senhor amado, ah, Senhor, Ana Carolina, Senhor da glória, entra com providência, alcançando a Labrachuri, Andarábia, Ana Cláudia, Maria de Lourdes, Senhor da glória, Rebiande, Calachuri, Andaraia. Senhor, foi o seu filho amado Jesus que diz que aquele que pede recebe, aquele que busca acha. São vidas que estão aqui buscando o favor do Senhor, porque nós sabemos, Deus da glória, que o significado da palavra bênção vem a ser favor imerecido, mas sabemos também que ainda que não sejamos merecedores dos feitos do Senhor, vidas assim como aconteceu outrora voltarão aqui e darão testemunho. Eu creio que o Senhor é Deus que ouve nossa oração, e o seu filho amado Jesus nos orientou a respeito do poder de resposta que tem a oração. Quando Jesus, olhando para o discípulo, disse que tudo
tudo o que nós pedíssemos ao Deus da glória em oração, crendo em o nome do Senhor Jesus nós receberemos. Então eu creio, Pai, que vidas serão impactadas, que adoradores e adoradoras voltarão aqui e darão testemunho dos feitos do Senhor em forma de milagre, porque Tu és um Deus de milagre, porque Tu és um Deus de maravilha. Eu tornaria a dizer de Gênesis, Apocalipse, quando os antigos adoraram, alcançaram o milagre. Quando Moisés orou, o mar se abriu diante dele. Quando Elias adorou, o Senhor respondeu com fogo diante dos profetas de Baal. Quando Josafá orou, o Senhor da glória, o Senhor tomou a peleja do mesmo. Quando Daniel orou, o Senhor enviou anjo até ele. Quando Daniel estava na fornalha, orou. Quando Daniel estava na cove, orou. O Senhor colocou, fechou os lábios, fechou a boca do leão, o Senhor da glória. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego adoraram, o Senhor entrou com eles na fornalha. Oh, de Calachuri Andarábia. Deus, Tu és um Deus de resposta, Senhor da glória. Tu és um Deus poderoso, Deus da glória. Quando Josué orou, o sol ele parou, Senhor da glória. A Bíblia vai dizer que quando Daniel adorava, pelejas aconteciam. A Bíblia vai dizer, o de Calachuri Andaraia, Orablande Calachuri Andaraia, que o Senhor é um Deus que ouve a nossa oração, que o Senhor é um Deus que alcança a nossa adoração. Onde quer que nós estejamos, o Senhor é um Deus que pode e que ouve nossa oração. Eu creio que a nossa oração não está se limitando apenas ao teto do meu lar, onde cada lar representado, mas eu creio, segundo a Bíblia Sagrada, que o Espírito Santo do Deus da glória, que está presente aqui neste lugar, já está contemplando a cada petição neste momento. Cura, libertação, transformação, restituição. A Bíblia vai dizer que lá estava Jó orando, e tudo que foi perdido na história de Jó, o Senhor alcançou a ele e restituiu. No momento da oração de Jó, aconteceu a restituição na história de Jó. A Bíblia vai dizer, em 2 Crônicas 7, que quando Josafá orou, a glória do Senhor impactou o templo, o primeiro templo edificado ali. Salomão e os sacerdotes não conseguiram ficar aos seus pés. Deus de resposta, Deus de maravilha. Eu creio que neste momento de oração, eu creio que nesta campanha de oração não há de ser diferente. Vai ter resposta do Senhor, vai ter pessoas voltando aqui dizendo Deus fez, vai ter pessoas voltando aqui dizendo Calabraia Shuri Andarábia, vai ter pessoas dizendo, pastor, eu preciso dar meu testemunho, porque eu apareci por um acaso naquela transmissão, naquela campanha de oração. Eu apareci por um acaso, e quando eu cheguei lá, Deus me deu vitória, porque eu creio que tem pessoas que estão aqui nessa transmissão, que o anjo já está recebendo, que o anjo já está indo de encontro. Eu creio que tem pessoas que chegaram aqui para ser recepcionados pelo anjo do Senhor, e eu creio, Deus da glória, nessa vitória. Eu creio que tem pessoas que o Senhor trouxe aqui apenas para o anjo recebê-lo, e conceder a chave da vitória. Vai ter testemunho para a glória do Senhor. Hoje eu creio que o inferno já está em peso, desesperado. Hoje eu creio que o inferno eu creio que assim como acontecera na história de Daniel, tem peleja, tem anjo do Senhor pelejando dentro de lares neste momento. Onde houver uma entidade maligna, arquitetada, projetada, paga para fazer mal contra a família, contra casamento, contra a história, queima ela agora, em o nome do Senhor Jesus. Vai queimando, vai queimando o Senhor da glória, vai pelejando por esta mulher, vai pelejando por este homem, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero acrescentar a oração por milagre, Deus da glória, um pedido ao Senhor por um milagre na área sentimental. Não podemos ou devemos em momento nenhum subestimar a inteligência do adversário. Segundo a Bíblia, a astuta cilada do adversário. O que é astuta cilada? Ciladas projetadas com inteligência. Astuta cilada significa ciladas arquitetadas, planejadas com inteligência. Efésios capítulo de número 6, no seu verso de número 13, está escrito assim: porque nós temos que lutar contra as astutas ciladas do adversário. O adversário, ele é astuto, o adversário, ele é inteligente. Ele sabe que quando ele toca em área sentimental, ele não destrói apenas uma vida, mas toda uma família.
Tem pessoas passando por momentos de queda na área sentimental e achando que é normal. Tem pessoas passando por momentos de perca na sua área sentimental e achando que aconteceu ocasionalmente, e não foi. Foi projeto do adversário. Mas assim como ele se levanta, ele também cai por terra diante da glória do Senhor. Por isso eu peço ao Deus da glória, autor de nossa fé, se diante dessa transmissão há vidas, adoradores, adoradoras, com seu relacionamento abalado ou até destruído, vai tocando na vida sentimental desta mulher com toque de milagre, Senhor. Vai tocando na vida, na história deste homem com toque de milagre. Eu não sei como está a vida sentimental desta pessoa, mas eu quero acrescentar a oração por milagre, um pedido ao Deus da glória, pelo milagre na área sentimental, pelo milagre neste relacionamento, relacionamentos que estão em turbulência, relacionamentos que estão abalados, relacionamentos que estão até destruídos. Porque eu tornarei a dizer, a Bíblia vai dizer que o adversário tem 3 intuitos ao nosso respeito. A Bíblia diz que o adversário veio senão matar, roubar e destruir. Quantos relacionamentos o adversário destruiu? Senhor, nós tivemos inúmeros testemunhos de restituição sentimental, desde 2022 aos dias atuais. Mas sempre, Senhor da glória, somos surpreendidos com pedidos de oração. Quando nós chegamos no momento da oração individual, quando nós começamos a orar pelos nossos irmãos e irmãs, ler na rolagem os pedidos de oração, nós nos deparamos com pedido de oração como: pastor, eu preciso de oração porque meu esposo saiu de casa, me abandonou. Pastor, eu preciso de oração porque minha esposa me abandonou. Quantos relacionamentos, Senhor da glória, o adversário já tocou, está tocando, destruindo. Tivemos sim um bom número de restituição sentimental, mas o adversário, ele trabalha incansavelmente, ele não tira férias. E a Bíblia diz que ele veio senão matar, roubar e destruir. O adversário, ele sabe que a vida sentimental desta pessoa é 50% ou mais da estrutura do mesmo ou a mesma. Por isso ele tem se levantado neste relacionamento, ele tem se levantado na vida sentimental desta pessoa. Deus vai restaurando, reestruturando esse relacionamento, que talvez está faltando diálogo dentro desta casa. Lares que deveriam ser o ninho do amor têm se tornado uma arena de guerra, de afronta, de ofensa. Deus entra no lar desta pessoa. Eu quero acrescentar a oração por milagre, um pedido ao Deus da glória, pelo milagre na vida sentimental desta pessoa que está agora diante dessa transmissão. Toca na vida sentimental desta pessoa com toque de milagre. Deus vai queimando todo o levante do adversário. Pode ter pessoas se levantando contra a vida sentimental desta pessoa, independente de quem esteja se levantando. Paulo dizia: maior é o que está em nós, maior é o que está em nós, Senhor, do que as armas do adversário contra o relacionamento desta pessoa. E o que está em nós é a presença do Espírito Santo. O que está em nós é a presença sacrossanta do Senhor. Então eu te peço, Senhor, vai combatendo toda a horta espiritual maligna contra a vida sentimental desta mulher. Vai combatendo, Deus da glória, toda a horta espiritual maligna contra a vida sentimental deste homem. Senhor, relacionamentos que talvez estão até destruídos, porque o adversário, ele também veio para destruir. Entre os 3 intuitos dele é matar, roubar e destruir. Quantos relacionamentos já até destruídos. E eu estou orando e pedindo ao Senhor pela restituição deste relacionamento desta mulher, deste relacionamento deste homem, Pai, porque eu creio que o mesmo vai voltar aqui e vai dar o testemunho da restituição que o Senhor operou na vida dele, que o Senhor operou na vida dele, porque eu creio, porque a minha Bíblia vai dizer em Jó 42 que Jó estava orando, e o mesmo não orava nem por si mesmo, porque segundo a Bíblia vai dizer, Jó estava orando pelos seus amigos, quando Deus, a qual nós estamos adorando, restituiu não apenas uma área, mas tudo o que Jó havia perdido. Ou seja, a Bíblia nos mostra Jó orando e o Senhor restituindo as percas na história de Jó. Se porventura tem perca na história sentimental desta mulher, se porventura tem perca na história sentimental deste homem, Deus da glória, autor de nossa fé, eu acrescento a oração por milagre agora. Vai tocando na vida sentimental desta pessoa, Pai, começa a restaurar o que está faltando. Se foi a vida sentimental, restaura. Se foi a convivência, Senhor amado, restaura. Se for, Senhor da glória, o diálogo neste relacionamento, restaura. Se o amor está se esfriando, pois o apóstolo Paulo diz
dizia que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Reacende o amor no coração desta pessoa. Mas eu quero desde já, Deus da glória, estar unindo a minha fé com a fé deste adorador, está unindo a minha fé com a fé desta adoradora, e acrescentar a oração por milagre. O milagre, Pai, na vida sentimental. Toca nesse relacionamento que está abalado, restitui esse relacionamento que está destruído. Deus que respondeu à oração de Jó e restaurou, restituiu todas as percas na história de Jó, Pai, toca na vida sentimental desta mulher com um toque de milagre. Toca na vida sentimental deste homem com um toque de milagre. Talvez eu esteja orando por pessoas que estão com a terra sentimental destruída, arrasada, amargando a dor da solidão, a dor do abandono, a dor da ingratidão. Pessoas que se dedicaram ao relacionamento e tudo que recebe é ingratidão e abandono. Quantas das vezes, Deus da glória, nos deparamos com pessoas que indagam a dizer: eu não acredito no amor. Tamanhas frustrações que o mesmo ou a mesma já vivenciou. A terra sentimental já está destruída, a terra sentimental já está arrasada, a terra sentimental está ferida. Em 2 Crônicas capítulo 7, no verso de número 14, o Senhor falou para a sua igreja: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se convertendo dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, eu te apresento essa terra que está ferida, é o coração e a vida sentimental desta pessoa. Sara essa terra que está ferida, Deus da glória. Sara essa terra que está ferida, Pai, que é a terra sentimental desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus, se diante dessa transmissão tem vida, se diante dessa transmissão tem adoradora com seu relacionamento abalado, eu quero tão somente estar unindo a minha fé com a fé deste. Eu quero tão somente estar unindo a minha fé com a fé desta e pedir ao Senhor: sara, Deus amado, a vida sentimental desta pessoa. Nossa irmã Ana escreveu: Senhor, sara meu coração. Assim como a nossa irmã Ana Carolina, e tem muita gente com o coração ferido, Pai, porque renunciou muitas das vezes às próprias vontades para fazer a vontade do amado ou da amada, no caso do varão. E muitas das vezes recebe em troca ingratidão, abandono. Quantas pessoas com a sua vida sentimental abalada. Foram inúmeros os testemunhos de restituição sentimental, mas parecem maiores ainda os números de relacionamentos abalados e até destruídos. Senhor, Tu és um Deus de amor e não de separação. A Bíblia vai dizer em João 3,16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, o Senhor é o próprio amor, e é por isso que o adversário luta contra relacionamentos. Mas eu venho pedir ao Senhor que, assim como o Senhor restituiu tudo que Jó havia perdido, se tem vidas aqui precisando da restituição do seu relacionamento, restitui, Pai. Seja namoro, noivado, casamento, restitui. Toca, Deus amado, na história sentimental desta mulher. Toca na história sentimental deste homem com toque de restituição, com toque de restauração. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero entregar em Tuas mãos, Pai, relacionamentos, terras sentimentais abaladas. O Senhor falou em 2 Crônicas 7,14 que o Senhor iria sarar se nós adorássemos ao Senhor a terra. Olha como está o coração desse homem na vida sentimental. Olha como está o coração desta mulher referente à área sentimental, Deus amado. 2 Crônicas 7,14, o Senhor falou: eu sararei a sua terra. A terra que talvez esteja ferida é sentimental. Sara, Senhor, muda a história sentimental dessa mulher, deste homem. Tem pessoas que começam até a acreditar, Deus amado, que já não são designados ou designadas a felicidade na área sentimental. Tamanhas frustrações que vivenciaram. Mas o Senhor pode socorrer a este, o Senhor pode socorrer a esta. Por isso eu te peço, por isso eu acrescento, Deus da glória, a oração por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre na área sentimental desta mulher. Assim como nós nos regozijamos 2022, postamos na FOIU a restituição sentimental. 2023 postamos também. No ano passado postamos os testemunhos de restituição sentimental. Eu creio, Pai, porque o Senhor fala na sua palavra que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
E a sua palavra vai falar sobre os seus feitos, dizendo assim: aquele que começou a boa e grande obra em nossa vida, Ele é fiel para dar continuidade a esta obra. O Senhor começou uma grande obra de milagre, e eu creio que se aqui tem pessoas que precisam do milagre na área sentimental, o Espírito Santo já está tomando consciência dessa situação e já está alcançando vidas, adoradores e adoradoras, com milagre sobrenatural do Deus da glória. Por isso eu entrego em suas mãos, Pai, cada vida, e eu peço: opera um milagre na vida sentimental desta mulher, opera um milagre na vida, na história sentimental deste homem, em o nome do Senhor Jesus, Senhor da glória, autor de nossa fé. Eu quero acrescentar também a oração por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre de cura, porque muitas das vezes nós fazemos essa corrente de oração por milagres com pessoas que estão debilitadas, com a sua saúde abalada, pessoas que estão enfermas, e muitas das vezes a medicina indagam aos mesmos dizendo que é só tratamento, que não tem cura da enfermidade. Mas o profeta messiânico, profeta de nome Isaías, ele narrou o Messias na cruz do Calvário, dizendo assim: Ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, Ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Sobre suas feridas nós fomos curados, sobre suas feridas nós fomos sarados. Segundo o profeta Isaías, o Senhor Jesus já levou toda a enfermidade na cruz do Calvário. Então eu te peço, Senhor da glória, que se diante dessa transmissão tenha um adorador, tenha uma adoradora, enfermo, enferma, debilitado, debilitada, toca nele agora com toque de cura, toca nela agora com toque de cura, joga por terra toda a enfermidade, joga por terra todas as dores. Senhor, o profeta Isaías disse que o seu filho amado Jesus já levou toda a enfermidade na cruz do Calvário. E porque eu acrescento a oração por milagre, um pedido ao Deus da glória pelo milagre da cura, porque eu creio que o Deus a qual nós adoramos tem o poder de curar. Paulo dizia: eu sei quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos. O seu filho amado Jesus disse que tudo é possível para aquele que crê. Se essa pessoa que está com a saúde debilitada, crer que o Senhor pode curá-lo, pode curá-la, não falta mais nada. Deus toca nesta pessoa agora com toque de cura. Eu vos peço, Espírito Santo do Deus da glória, humilde e gentilmente, toca da ponta do cabelo à planta dos pés agora com toque de cura. Toca da ponta do cabelo à planta dos pés agora com toque de cura. Vai queimando toda a enfermidade agora sobre o corpo desta pessoa. Vai repreendendo todas as dores agora sobre o corpo desta pessoa. Segundo o profeta messiânico, o profeta de nome Isaías, o Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade. Toda a enfermidade vai caindo por terra agora. Jesus, ele disse que tudo é possível para aquele que crê. Eu não sei qual é a dor, eu não sei qual é a enfermidade, mas se tem vidas aqui que crê que o Deus da glória pode curá-lo, Deus, não falta mais nada. Então eu te apresento agora esta vida e eu peço ao Senhor: toca nele agora com toque de cura, toca nela agora com toque de cura. Vai queimando toda a enfermidade agora, vai repreendendo todas as dores agora. Eu vou conjecturar que o profeta Isaías, porque ele é um profeta que veio antes do Senhor Jesus, então a revelação que ele estava tendo a respeito do Senhor Jesus na cruz do Calvário era uma revelação escatológica, era uma revelação do que estava para acontecer, porque Isaías veio primeiro que o Senhor Jesus, e eu já conjecturo o profeta Isaías olhando, tendo uma visão escatológica e vendo Jesus lá na cruz do Calvário levando as nossas dores, levando as nossas enfermidades. Então ele profetizou dizendo: ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as dores, ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Eu creio, Pai, na profecia do profeta Isaías, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já levou na cruz do Calvário todas as dores. Então em nome do Senhor Jesus, aquele que levou na cruz do Calvário toda a enfermidade, eu te peço: toca da ponta do cabelo à planta dos pés dessa pessoa agora com toque de cura. Vai queimando toda a enfermidade agora, vai queimando todas as enfermidades agora, onde estiver doendo. Espírito Santo do Deus da glória, entra agora no ser desta pessoa e vai tirando essa dor agora, vai tirando essa dor agora.
Ramande Kaya Kandaramandaya Kandarabia, Ramande Kalashuri Andaraio, Uriande Kaya Kandarai, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, aquele que levou sobre si na cruz do Calvário todas as dores, em o nome do Senhor Jesus, aquele que levara na cruz do Calvário toda a enfermidade, toca da ponta do cabelo à planta dos pés com toque de cura. Dores de cabeça vai saindo agora da mente desta pessoa, dores de cabeça vai saindo agora. Lamande Raya Kandaramandaya Kandarabia, em o nome do Senhor Jesus vai saindo agora. Dores nos braços vai saindo agora. Dores na coluna, saia da coluna desta pessoa agora. Dores nas pernas, sai agora. Ramande que anda Ramandaya Kandarabia. O Senhor e Salvador Jesus Cristo já levou sobre si na cruz do Calvário todas, não foram algumas, mas o profeta Isaías, ele disse que foi todas as nossas enfermidades levadas na cruz do Calvário. Toda a dor que tiver sobre o corpo desta pessoa vai saindo agora. Labraia Shuri Andarábia, em qualquer parte do corpo que estiver doendo agora, eu peço ao Espírito Santo do Senhor, toca agora com toque de cura sobre essa enfermidade, toca agora com toque de cura sobre essas dores, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Enfermidade vai saindo agora, enfermidade vai saindo agora. Eu peço ao Deus Criador dos céus e da terra, vai queimando agora essa infecção, vai queimando agora essa infecção do corpo desta pessoa, queima agora o Espírito Santo do Deus da glória, queima agora essa infecção e vai limpando essa pessoa de dentro para fora agora. Queima agora toda infecção do corpo desta pessoa de dentro para fora. O Senhor e Salvador Jesus Cristo diz que tudo é possível para aquele que crê. Eu creio na cura agora, em o nome do Senhor Jesus, aquele que levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Senhor, vai jogando por terra essa inflamação, vai jogando por terra essa inflamação que está no corpo desta pessoa, vai repreendendo agora, em o nome do Senhor Jesus, vai jogando por terra agora toda a inflamação que está no corpo agora. Espírito Santo do Deus da glória, vai tocando nessa inflamação, inflamação vai desaparecendo agora, inflamação vai desaparecendo agora do corpo desta pessoa. Inflamação em o nome do Senhor Jesus, aquele que levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, é que eu clamo agora. Inflamação vai saindo do corpo desta pessoa. Labrai de Kalashuri Andaraia, toca Espírito Santo, toque, vai repreendendo agora essa inflamação, vai desinflamando agora, em o nome do Senhor Jesus, aquele que já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade. O mesmo que dizia que tudo é possível para aquele que crê. Eu creio que o nosso Deus tem o poder de curar. Eu creio que o nosso Deus tem o poder de jogar todas as dores por terra. Eu creio que o nosso Deus tem o poder de impactar vidas, curando. E não creio porque houve testemunho. Eu não creio porque já tiveram os relatos de cura ao vivo, não. Eu creio não pelos seus feitos, mas por quem o Senhor é. O Senhor é poderoso, majestoso, maravilhoso, grandioso. O Senhor é soberano e a sua glória dura para todo sempre. Deus toca com toque de cura, de Calabraia Shuri Andaraia, Deus Criador dos céus e da terra. Eu quero te apresentar esta pessoa, Senhor, que está com um problema de pressão. Toca agora, Pai. Olha aí, Senhor, essa pessoa que está com a pressão desregulada. Horas a pressão sobe, horas a pressão desce. Toca agora, Senhor. Toca na pressão desta pessoa com toque de cura. Espírito Santo do Deus da glória, eu te apresento esse problema de pressão desta pessoa agora. Eu acrescento a oração por milagre, porque o nosso Deus tem o poder de restaurar a saúde. Eu acrescento ao grande clamor por milagre esse problema de pressão desta pessoa, porque o nosso Deus tem o poder de restaurar a saúde. Lamande que ando rebia candaraia candarábia, rabande calachuri andaramandaya candaraia. Vai tocando agora, Senhor, vai tocando agora na pressão desta pessoa. Não vai ficar mais desregulada. Segura essa pressão, Espírito Santo do Senhor. Centraliza essa pressão para que não venha ficar novamente descontrolada. Toca agora, eu te peço, Espírito Santo do Deus da glória, toca agora com toque de cura. Alabrande Raya Candarábia, Arabrande Code Calachuri Andaraia. Segundo o profeta Isaías, o Messias já levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Enfermidade vai saindo agora do corpo desta mulher, enfermidade vai saindo agora do corpo deste homem. O Senhor Jesus já levou toda a enfermidade. O mesmo Cristo que narrava essas palavras dizendo que tudo é possível para aquele que crê. Se essa mulher crer na cura dela, nada mais falta. É só o Senhor tocar e curar agora, Deus amado. Se esse homem crer na cura dele, nada mais falta. É só o Senhor tocar agora e curar, Senhor da glória.
toda a enfermidade já foi levada na cruz do Calvário. Em o nome do Senhor Jesus, vai restaurando saúde, Senhor. Ramande Kalashuri Andarábia, vai jogando por terra toda a enfermidade. Eu repreendo este nódulo do corpo desta pessoa agora. Queima ele em nome do Senhor Jesus agora, Espírito Santo. Queima este nódulo que está no corpo desta pessoa agora. Queima esse nódulo agora. Ele vai desaparecer. A medicina não vai saber como explicar, mas o Deus da glória fará o sobrenatural. Queima agora este nódulo que decaia candarábia, rabande kalashuri andaraia, rebiande caia candarábia. O profeta messiânico, profeta de nome Isaías, narrou Cristo na cruz do Calvário, dizendo que ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. E é por isso que eu acrescento a oração por milagre, um pedido ao Deus da glória. Vai queimando essa enfermidade agora. Vai tocando agora. O seu filho amado Jesus, ele nos orientou dizendo que tudo é possível para aquele que crê. Se esse homem crê, não falta mais nada. Toca nele com cura. Se essa mulher crê nessa cura, não falta mais nada, Deus da glória. Toca nela agora com cura. Deus, eu te apresento esse cisto. Toca agora. Vai queimando esse cisto de dentro dessa mulher agora. Vai queimando esse cisto agora. Queima ele agora. Queima ele agora. O Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade. Queima, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Deus, vai queimando esse câncer. Vai repreendendo esse câncer agora. Em o nome do Senhor Jesus. Espírito Santo do Senhor, entra agora nessa pessoa cancerosa e faz esse corpo expelir, esse corpo repreender esse câncer agora. Eu quero pedir ao Senhor, Espírito Santo do Deus da glória, porque o Senhor está presente neste lugar. Espírito Santo do Deus da glória, entra agora nesta pessoa que está com esse câncer e faz com que esse corpo repreenda esse câncer, com que esse corpo venha expelir e jogar por terra esse câncer agora. O Senhor Jesus diz que tudo é possível para aquele que crê. Eu creio. De Calabraia Shúria Canda. Se essa pessoa crê, não falta mais nada. Queima este câncer agora. Repreenda este câncer agora. Joga por terra Ramande Kalashuri Andarábia essa enfermidade. Deus, eu te apresento esta pessoa, Pai, diabética. Senhor, vai jogando por terra, Pai. Vai restaurando a saúde desta pessoa. Em o nome do Senhor Jesus. Senhor, tu és um Deus de cura. Senhor, tu és um Deus de milagre. Alabrande Kalashuri Andaraia. Oh, de Kalashuri Andaraio. O que me chama a atenção no Evangelho de João, no seu capítulo de número 9, no seu verso de número 1, quando os discípulos avistam um homem enfermo e querem entender o porquê da enfermidade daquele homem, então eles perguntam ao Senhor Jesus dizendo: Mestre, quem pecou para este homem estar enfermo desta maneira, mestre? Porventura foi ele quem pecou e por isso este homem está enfermo? Ou porventura foi o pecado dos seus pais e por isso este homem está enfermo? Há muitas pessoas questionando o motivo da dor, muitas das vezes achando que Deus abandonou essa pessoa por causa dessa enfermidade. Mas no Evangelho de João, Jesus, ele responde a pergunta dos discípulos dizendo: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram para esse homem estar enfermo, mas essa enfermidade aconteceu para a manifestação da glória do meu Pai que está no céu. Deus, Criador dos céus e da terra, segundo o ensinamento do seu Filho amado Jesus, há enfermidades que são permissivas pelo Senhor, para que o Senhor se manifeste para vidas como Deus de milagre. Então, o Senhor da glória, segundo o ensinamento do seu Filho amado Jesus, eu creio que o Senhor há de se manifestar com a cura que esta pessoa que está aqui almeja ser alcançado pelo Senhor, anseia ser alcançada pelo Senhor. Toca com toque de cura, jogando por terra toda a enfermidade. Toca com toque de cura, jogando por terra todas as dores. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão representando um dos seus que está distante, ou talvez até num leito do hospital. E o que me chama a atenção, Deus da glória, na sua palavra, é que a sua palavra vai dizer em Salmo 91, que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Deus amado, talvez eu esteja orando com a mãe, que o seu filho já está casado, mas não está bem de saúde, que a sua filha está casada, mas não está bem de saúde. Talvez eu esteja orando com a esposa, seu esposo está trabalhando, mas não está muito bem de saúde. Talvez eu esteja orando com um esposo, está preocupado com a saúde da sua esposa. Talvez eu esteja orando com um neto ou uma neta, preocupado com a saúde do seu avô ou sua avó.
Eu não sei, Senhor da glória, quem aqui se encontra representando um dos seus, que talvez mora distante, ou talvez até esteja num leito do hospital, mas segundo a sua palavra, que diz que o Senhor dará ordem aos anjos a nosso respeito, dentro do contexto das suas palavras, eu venho pedir ao Senhor humilde e gentilmente, envia um anjo da cura, aonde estiver esta pessoa, está sendo representada por este ou por esta aqui agora. Envia um anjo da cura para tocar no mesmo com toque de cura. Envia um anjo da cura para tocar, Deus da glória, na mesma com toque de cura, repreendendo toda a enfermidade. Talvez, Senhor da glória, a pessoa esteja até numa UTI, mas eu creio, Pai amado, no poder da oração, porque nós oramos para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e aquele que tem todo o poder nos céus e na terra é o Senhor. Envia um anjo, Pai. Eu quero tão somente estar unindo a minha fé com a fé deste ou desta, que representa um dos seus, que está distante, ainda que seja num leito do hospital, e pedir humilde e gentilmente ao Senhor, envie um anjo da cura, Pai. Essa pessoa vai ter uma ligação, trazendo uma boa notícia. Alamande Kalashuri Andarábia. Em o nome do Senhor Jesus, essa pessoa vai ter uma ligação, porque está preocupada com a área da saúde desta pessoa que mora distante. Ou talvez esteja distante, mas haverá uma ligação para a confirmação de que o Senhor já enviou o anjo da cura, Pai, porque o Senhor nunca rejeitou a oração, e eu creio que não será rejeitada esta oração. Deus envia o anjo da cura, aonde estiver esse representante, seja uma mãe, um pai, um filho, uma filha, um avô, uma avó, um tio, uma tia, enfim, aonde estiver esta pessoa, que este homem ou mulher que aqui se encontra representa, envia, Deus da glória, o anjo da cura, e segundo a sua palavra vai dizer em Salmo 91 que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Deus dê ordem a um anjo trazendo cura, para tocar com toque de cura sobre a enfermidade que incomoda esta pessoa, sobre a enfermidade que incomoda, Deus da glória, esta mulher, sobre a enfermidade, Deus da glória, que incomoda este homem. Envie o anjo da cura, Deus amado, e toca com toque de cura, jogando por terra toda a enfermidade, jogando por terra todas as dores, Senhor da glória, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, eu também quero acrescentar a oração por milagre, um pedido ao Senhor por milagre de libertação. Muitas das vezes oramos com a mulher, muitas das vezes oramos com o homem, mas principalmente as mulheres ficam mais aflitas ao ver um filho seu se perder no mundo do vício, ao ver o seu esposo se entregando e se perdendo cada vez mais no mundo do vício. Muitas das vezes a mulher, ela fica mais abalada, o homem até se abala quando ver um filho, uma filha se perdendo no mundo do vício. Mas, Senhor da glória, tudo que eu quero neste momento de oração por milagre é unir a minha fé com a fé deste ou desta, que representa um dos seus, aquele ou aquela, no qual precisa que o Senhor venha libertar, talvez libertar de caminhos errôneos, talvez libertar de pensamentos errôneos, talvez libertar do mundo do vício. Deus entra com libertação dentro da casa deste homem, dentro da casa desta mulher. Talvez eu ore com pessoas que estão aqui precisando de uma libertação para si mesmo. Ah, Senhor, lembro-me novamente da sua palavra, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 16, quando chegando naquela cidade, Paulo e Silas tomaram uma surra em meio à praça pública, foram aprisionados como marginais e acorrentados como animais. E o que me chama a atenção é que a Bíblia vai dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam adorando ao Deus da glória. E enquanto Paulo e Silas adoravam, os outros prisioneiros participavam daquela adoração. Olha que coisa linda, enquanto tem adorador, enquanto tem pessoas participando da adoração, como está acontecendo agora, vidas são impactadas. O terremoto não aconteceu apenas no cárcere, onde estava Paulo e Silas, porque os prisioneiros que estavam em outras celas também participavam. O milagre não vai acontecer apenas aqui, o milagre vai acontecer em várias cidades, de pessoas que estão aqui representando a sua cidade, representando o seu lar, representando sua família. A Bíblia vai dizer que por volta da meia-noite Paulo e Silas adoravam, e Paulo e Silas estavam aprisionados, e além de aprisionados, Paulo e Silas estavam acorrentados. Mas a Bíblia vai dizer que por volta da meia-noite veio um terremoto tamanho naquela prisão, de maneira que as prisões se abriram, e os cárceres se abriram, e as correntes se partiram. Bem sabemos que à luz da lógica,
Um terremoto, quando ele acontece, é para trazer estrago, para trazer destruição. Mas esse terremoto que aconteceu em Atos 16 aconteceu para trazer libertação. E junto com libertação, aquele terremoto trouxe um livramento de morte, porque a Bíblia vai dizer que o carcereiro ia tirar a própria vida, achando que ninguém mais estava ali. Então Paulo disse: não tire sua vida, porque nós ainda estamos aqui. Além de libertação, aconteceu livramento de morte. Tem lares que pessoas já estão dizendo que esse familiar vai descer à sepultura por causa dos caminhos tortuosos que está levando. Tem lares onde pessoas já orientaram ao morador, a moradora dizendo: se prepara, porque vai descer à sepultura. Mas assim como naquela terra onde estava adorando Paulo e Silas, ainda que fosse cárcere? Porque cadeia é lugar de tormento, cadeia é lugar de dor. Mas aonde tem adorador tem presença, e onde tem presença tem libertação, e onde tem libertação tem livramento de morte. Eu creio que Deus a glória, que através da adoração desta pessoa que representa a sua casa, vai haver libertação, vai haver livramento de morte dentro desta casa. Não vai ter sepultura. Através da adoração deste adorador, adoradora, através desta coluna que representa a sua casa, todo mal projetado contra esta família, ainda que seja por caminhos tortuosos, que este ou esta esteja caminhando, vai cair por terra, porque a Bíblia vai dizer que aquele terremoto abriu a cadeia. Onde houver uma cadeia maligna, demônios prendendo mentes, trazendo pessoas a caminho tortuoso, levando aquela mente a teimar no que não edifica, decalachuri andarábia, pessoas que talvez estão presos por obra de bruxaria, macumbaria, feitiçaria. É prisão satânica, é prisão espiritual maligna. Mas a Bíblia vai dizer em Atos 16 que através da adoração de Paulo e Silas, aquela prisão se abriu. Onde houver vidas que estão aprisionadas, abre agora toda prisão maligna, Pai, que aprisiona pessoas em caminhos tortuosos para levá-los à sepultura. Em o nome do Senhor, queima toda a horta espiritual maligna, abre todas as cadeias e dá vitória. Ramande calachuri andará. A Bíblia vai dizer também que aquelas correntes se romperam. Onde houver uma corrente maligna prisionando, prendendo pessoas a caminhos tortuosos, a pensamentos errôneos, atitude errônea, quebra essa corrente, Deus da glória. Eu creio que aquele terremoto que acontecera em Atos 16 não foi um terremoto comum, não foi um terremoto por ordem de natureza. Eu creio que foi o Espírito Santo do Deus da glória fazendo mover sobrenatural naquela terra. E eu creio que dentro lá desta mulher já começou a acontecer um mover sobrenatural do Deus da glória a favor desta mulher. Eu creio que eu creio que dentro lá deste homem já começou a acontecer o mover sobrenatural do Deus da glória a favor de Alabrande Kalashuri Andaraia, Orabaia Kando Rabia Kandaraio, do que bande Keia Kandarai. Vai movendo Deus da glória dentro deste lar, vai movendo, Pai, nesta família agora. Entra dentro de Kalashek e Andarábia, entra nesta família agora. Onde houver uma prisão, opressão satânica, uma prisão maligna, prendendo pessoas talvez até em depressão, em contenda, dentro de lares, queima todo mal agora. Assim como por misericórdia a adoração de Paulo e Silas foi ouvida em Atos 16, eu creio que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Eu creio que o Senhor já está enviando o Espírito Santo em lares agora e movimentando a favor de história, família, casamento. Ramande Kalashuri Andaraia, vai movendo o Senhor da glória. Assim como houve um mover em Atos 16, vai movendo dentro da casa desta mulher, dentro da casa deste homem. Assim como houve um mover sobrenatural em Atos 16 e não teve prisão que suportou aquele movimento, move, Senhor da glória, essa prisão arquitetada por obra de bruxaria, por obra de macumbaria, contra a felicidade desta família, contra este casal, contra esta finança. Essa prisão arquitetada talvez numa encruzilhada, mata virgem ou cemitério seja vejada agora pela glória do Senhor. Nenhum mal chegará à sua tenda, praga nenhuma chegará à sua tenda. Em Salmo 91 está escrito que praga nenhuma chegará à sua tenda. O que foi levantado contra a felicidade desta mulher, o que foi de Calabraia Candaramandaio, o que foi levantado contra a felicidade deste homem, o que foi feito para destruir essa família hoje, agora, em o nome do Senhor Jesus, vai queimando, vai caindo por terra. Há poder no nome do Senhor Jesus. E Yeshua HaMashiach,
Jesus Cristo, Messias, queima agora todo mal de dentro desta casa. Em o nome do Senhor Jesus, vai jogando por terra, em o nome do Senhor Jesus. Onde houver uma entidade maligna escondida em algum canto da casa desta pessoa, queima todo mal agora. Ainda que tenha se levantado para destruir essa família, queima agora. Para tocar num relacionamento, queima agora. Demônio da depressão, essa pessoa que sempre chora dentro desta casa, que do nada sente uma enorme tristeza no coração, em o nome do Senhor, queima ele agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, a Bíblia vai dizer em Atos 16 que Paulo e Silas adoraram e houve resposta e as prisões se abriram. Onde houver uma prisão maligna, seja alvejada agora pela glória do Deus Todo-Poderoso. E em o nome do Senhor Jesus eu dou uma ordem, assim como Deus da glória levou o profeta Ezequiel em visão em Ezequiel capítulo de número 37 para o vale de osso seco, eu já posso contemplar o Espírito Santo do Senhor me levando agora dentro deste lar para pelejar contra a horte espiritual maligna, para clamar para o Deus da glória queimar todo mal de dentro desta casa, deste casamento, desta família, desta finança. Se estiver tocando nessa saúde, queima ele agora. Eu já posso contemplar este Ogida sendo quebrado agora. Em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, todo mal, Alabraia Shuriandaraia, Alablandekeia Candaraio, Uriandekeia Candarábia. Em o nome do Senhor Jesus, vai jogando por terra todo mal, Pai. Entra com libertação do vício, seja da droga, seja do cigarro, seja de caminho errôneos. Entra com libertação dentro desta casa. Senhor, eu quero acrescentar para finalizar a oração por milagre, para finalizar o clamor por milagre. Eu venho pedir ao Senhor, abre uma porta de emprego para esta que está desempregado, desempregada. Talvez eu oro com pessoas que estão até com a carteira de trabalho em suas mãos, indagando a dizer: Deus, abre essa porta de emprego. Apocalipse capítulo número 3, o Senhor diz que abre porta que ninguém fecha. Talvez essa pessoa tenha deixado o currículo em várias empresas, mas nenhum empresário ou empresária requisitou o serviço desta mulher ou esse homem. Senhor, eu creio que foi o Senhor que tocou no coração de Davi, quando mesmo toma posse do trono. E Davi pergunta aos seus serviçais: porventura não há da linhagem de Saul alguém com quem eu possa agir de benevolência? E os serviçais de Davi respondem: há em Lodebar um jovem chamado Mefibosete, este filho de Jonathan. Davi diz assim: tragam ele para que eu possa agir de benevolência. E Davi, quando se coloca diante de Mefibosete, diz assim ao mesmo: a partir de hoje, tudo que era de Saul seu avô passará a ser seu. Foi o Senhor que tocou no coração de Davi. Pastor, mas Davi fez uma promessa para Jonathan, queria exaltar a linhagem dele, mas foi Deus. Porque quando Deus não toca no coração, até as promessas são ignoradas. Senhor da glória, toca no coração de empresárias, para dar oportunidade de emprego para esse homem ou mulher que precisa de uma oportunidade de carteira assinada. Pessoas que precisam que o Senhor abra uma porta de emprego para si ou para um dos seus. Toca na vida financeira deste ou desta que está endividado, endividada. Pessoas que até querem pagar as suas dívidas, mas indagam aos seus próximos dizendo: se eu faço minhas compras, o dinheiro não dá para pagar as contas. Se pago as contas, não sobra para fazer as compras. Exalta financeiramente. Pessoas que estão com medo de chegar à decadência financeira, desempregado, desempregada, precisando de uma exaltação financeira. Senhor da glória, talvez eu oro com pessoas que têm causas na justiça há anos, sem nenhum parecer do advogado, causas na justiça há meses, sem nenhum parecer, advogado ou até o juiz. E talvez a mesma indague aos seus próximos, dizendo assim: certamente que minha causa está ou será arquivada, pois eu já não tenho nenhum parecer do advogado já há muito tempo. Ou até o advogado ou advogada já até se esqueceu de mim. Mas o Deus ao qual nós estamos adorando nesta grande corrente de oração por milagres
é o Deus que frisa em suas palavras dizendo que ainda que o homem venha se esquecer de nós na face da terra, todavia o Senhor dos exércitos jamais se esquecerá dos seus. E porque eu estou acrescentando a oração por milagre, um pedido ao Senhor, que o Senhor venha operar um milagre sobre causas que estão na justiça, talvez há tempos ou não. É porque o seu Filho amado Jesus falou no Evangelho de Marcos, ao olhar os seus discípulos, a parábola do juiz iníquo. E quando Jesus falou a parábola do juiz iníquo para os discípulos e também para nós, Jesus ele disse assim: havia um juiz em uma cidade de coração duro, iníquo, que não temia ao Deus do céu, nem a homens na face da terra. Esse juiz nessa cidade jamais havia julgado causa alguma. Mas nessa mesma cidade havia uma mulher com uma causa na justiça, e toda vez que a mesma avistava esse juiz, ela pedia-lhes cotidianamente: entra com justiça na minha causa contra os meus inimigos. E toda vez que ela avistava o juiz, ela pedia: julgue minha causa. Porém aquele juiz era um homem de coração duro, um homem que jamais havia julgado causa alguma naquela cidade. Era um homem que não temia o Deus do céu, tão pouco a homens na face da terra. Mesmo assim, essa mulher perseverava em sua petição, e toda vez que a mesma avistava esse juiz, ela pedia: julgue minha causa, julgue minha causa. E na perseverança da mesma, um juiz iníquo de coração duro chegara a esta mulher dizendo: mulher, para que não me importunes mais, eu julgarei a sua causa. E o Senhor Jesus, ao contar esta parábola, ele resume a parábola do juiz iníquo, dizendo para a multidão e para nós, nos tempos atuais. Jesus dizia assim: se aquele juiz, um homem de coração duro, um homem iníquo que não temia o Deus do céu nem homens na face da terra, ele julgou a causa desta mulher, na perseverança da mesma, certamente o nosso Pai, que está no céu e que nos ama, ele há de julgar nossa causa. Deus, Criador dos céus e da terra, o seu Filho amado Jesus fez menção do seu amor para conosco, ao falar-nos a parábola do juiz iníquo, dizendo que o Senhor certamente julgaria a nossa causa. E é por isso, Deus da glória, dentro do contexto desta parábola, é que eu faço esta oração. E eu acrescento a oração por milagre, um pedido ao Deus da glória. Se diante dessa transmissão tenha vidas adoradora, com causa na justiça, julga a causa desta mulher, Deus amado. Julgue a causa deste homem de vitória, Pai. Joga por terra todo o mal, Pai, e vai dando vitória, independente de qual seja a causa que esta mulher tenha na justiça, independente de qual seja a causa em que este homem esteja na justiça. Talvez causa trabalhística, pois trabalhou muito tempo na empresa e não tem nenhum parecido advogado ou juiz. Talvez uma causa processual, pessoas que processaram aqueles ou aquelas, sejam lojas físicas ou pessoa, que lhes causaram algum danos, seja danos morais, danos físicos, danos financeiros ou psicológicos, enfim. Entra nesta causa, Pai, julga esta causa, Senhor da glória. Pessoas que talvez estão achando que o processo até vai ser arquivado, mas eu creio que não vai, porque o Senhor vai dar vitória para esta mulher, para este homem. Senhor, entrega em Tuas mãos também, Deus amado, vidas que têm benefícios que sequer receberam, outros ou outras que deixaram de receber benefícios do governo, ou até benefício, de um dos seus familiares. Enfim, entra neste benefício da vitória para esta pessoa, um Bolsa Família, uma pensão, vai dando vitória, Pai. Eu oro por pessoas que lutam pela sua aposentadoria, talvez esteja até lutando na justiça, pessoas que estão no quadro daqueles que já eram para receber, mas já até hoje não recebe. Senhor amado, entra nesta causa do INSS e conceda a vitória sobre esta causa que está na justiça, ou não, sobre esta aposentadoria. Eu oro por causas criminais, de pessoas inocentes que estão atrás da grade. Entra com alvará de soltura, de pessoas que são culpadas, mas se arrependeram de coração e querem viver uma vida nova aqui fora. E a Bíblia diz que aquele que se arrepende tem sim o direito de misericórdia. Entrego em Tuas mãos, Pai. Entra com socorro para este homem, entra com o socorro do Senhor para esta mulher.